Vamos ao vivo com a repórter Cíntia Lages, que está em Nazaré do Piauí. Olá, Cíntia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Ananias. Boa tarde, telespectadores da Rede Meio Norte. Eu, como uma boa teresinense, procurei uma sombra no meio desse solzão que vocês conseguem, talvez, perceber que tem aqui 40 graus agora em Nazaré do Piauí, terra de Esperança Garcia. É exatamente daqui que a gente faz uma das nossas últimas participações do projeto do Bicentenário. Terra que se orgulha de ter sido a terra de Esperança Garcia, uma mulher escravizada que desafiou todo o sistema. Ela aprendeu a ler e escrever, escreveu uma carta pedindo a uma autoridade que adotasse providências em relação aos abusos que ela sofria. É exatamente esse o destaque de Nazaré do Piauí, cidade homônima com uma cidade de Portugal que nós visitamos. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que é Nazaré do Piauí. No Piauí colonial, nesta área, hoje zona rural de Nossa Senhora de Nazaré, existia a Fazenda Algodões, uma das 11 fazendas de gado, as fazendas nacionais, como eram chamadas. É aqui que começa a história de Esperança Garcia, que viveu escravizada na Casa Grande até completar 19 anos de idade. Aqui ficava a sede daquela fazenda que vimos agora há pouco, provavelmente onde hoje estão essas casas. Estamos no centro da cidade de Nazaré. Esperança Garcia foi retirada pelo inspetor para servir como cozinheira da casa dele e foi levada para Oeiras, separada do marido e dos filhos, inclusive uma filha bem pequena. Ela conseguiu escrever uma carta e fazer com que essa carta chegasse ao governador da província. Nesse documento, ela denunciava os abusos, os maus tratos a que era submetida e outros tipos de privação. E também pedia providências à autoridade responsável. Escrita em 1770, a carta é um pedido de socorro e uma reivindicação à autoridade. Nela, Esperança Garcia denuncia o espancamento do filho, a privação religiosa e as agressões sofridas por ela. Em um dos trechos, relata: "Em mim, não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo peiada. Por misericórdia de Deus, escapei. E assina, de Vossa Senhoria, sua escrava, Esperança Garcia." Em 2019, André William e Júnior Ribeiro lançaram o documentário Esperança Garcia, a escrava audaciosa. Nele, os doutores em História, Solimar Oliveira, e a professora de Direito, Sueli Rodrigues, que morreu em julho deste ano, falam sobre o papel precursor da Carta de Esperança Garcia para a literatura afro-brasileira e para os direitos humanos. A hipótese é essa: ainda criança, ela aprendeu a ler. Se você observa a letra é praticamente desenho, né? São garranchos, como o Morte disse, né? Então ela foi um pouco porta-voz coletivo, né, da experiência vivida pelos conjuntos de trabalhadores daquela fazenda, daquela inspeção que seguramente não era diferente das demais. Essas duas equipes produziram um dossiê. Esse dossiê, ele fundamenta o pedido que nós fizemos à OAB, que ela seja reconhecida simbolicamente como advogada. Então, ela seria a primeira, porque era na condição social e era daqui. Então, não foi uma pessoa que saiu para se tornar advogada fora. Então, ela seria, de fato, a precursora, da advocacia. Nazaré, a 270 quilômetros de Teresina, não ficou com a carta, descoberta no arquivo público em 1979, mas na cidade de Esperança Garcia é feriado no dia 6 de setembro. O vereador 2017, aqui da cidade, criou um projeto onde 6 de setembro é feriado municipal em razão da data em que ela escreveu a carta. A primeira homenagem por aqui veio ainda na década de 1990, quando o Hospital Municipal recebeu o nome dela. Ideia do advogado Jorge Teles, que era o prefeito na época. A primeira homenagem dada à Esperança Garcia em Nazaré, no Piauí, no mundo. Há 32 anos. Há 32 anos atrás isso, quando ninguém nem sabia. Hoje ela
é louvada, é elogiada. Eu tenho uma vaidade pessoal de ter tido a epifania, o insight de ter colocado gente do povo num bem público, que é o hospital. E a partir daí, o hospital continua aí ativo. A partir daí foi que espalhou o nome da Esperança Garcia. Já foi homenageada com a escola de samba, já é a primeira advogada honorária da OAB. Uma beleza. Através da população de Nazaré, a história de Esperança Garcia segue inspirando os mais jovens. É muito bom morar no lugar da Esperança Garcia. E se você ficou curioso ou curiosa para saber como ela termina, documentos revelam que 8 anos depois de escrever a carta, quando completou 27 anos de idade, Esperança volta a viver em Algodões, ao lado do Inácio, seu marido, e dos 3 filhos do casal. Eu sinto a energia dela. Eu sempre, quando eu penso nela, eu sinto como se fosse uma incorporação daquela energia humana, espiritual, de bom, aquele sentimento de que na história da humanidade ainda tem seres humanos que são a salvação da pátria. É isso, então, mostrando a terra de Esperança Garcia, a primeira advogada do Piauí. Agora a gente vai direto para Portugal e aí a história muda totalmente. Se nós estamos aqui destacando, a gente viu agora há pouco na matéria uma lagoa, que é uma lagoa linda, uma lagoa perene, que é muito conhecida aqui em Nazaré, mas lá a gente vai mostrar o lugar onde existem as maiores ondas do mundo, o verdadeiro paraíso dos surfistas, mas que surgiu e que é um ponto turístico, inclusive religioso, exatamente por conta de Nossa Senhora de Nazaré, onde existe um dos mais importantes santuários de Portugal. Era uma sexta-feira, de fevereiro de 2022, inverno na Europa. Nas primeiras horas do dia, a praia ainda deserta e os pescadores já eram os primeiros a chegar. A pesca farta sai do mar para os paneiros, esses tabuleiros retangulares onde é feita a seca do peixe, uma técnica de conservação que consiste em deixar o pescado ao sol por um período de até 3 dias. Mais ou menos como se faz aqui no Piauí com a carne de sol. Que peixe é esse? Carapau, come-se com bacalhau, mas não é salgado, né? Depois de seco, o peixe é comercializado aqui mesmo na orla. O comércio do peixe é uma tradição milenar que se mantém em Nazaré. A vila de pescadores tem uma história ligada ao mar, como explica o diretor da Biblioteca Municipal. Tudo era feito na praia, portanto, os barcos estavam na praia, os pescadores estavam na praia, as peixeiras estavam na praia a ajudar, e depois com a construção do Porto de Abrigo, que é o Porto de Abrigo na Nazaré, houve, digamos, uma mudança, então deixámos de ter os pescadores na praia de Nazaré e foram para o Porto de Abrigo. Aquela Nazaré que nós conhecemos das fotografias a preto e branco e mesmo até a cores, que os nazarenos à borda do mar, na areia, a fazerem as redes, ao pé dos barcos, a entrar ao mar, a sair do mar, nós já não temos, não é? Não temos isso, mas nós temos que também pensar no progresso e, acima de tudo, na segurança da classe pescatória. Carlos também é pesquisador da história de Nazaré e da ligação da vila com o mar revolto. Segundo ele, os naufrágios fizeram 238 vítimas no século XVII. Existem alguns trabalhos feitos sobre levantamentos documentais feitos sobre o número de naufrágios que existem e eram mesmo muitos. Então o Porto de Abrigo veio trazer essa segurança. E isso é muito importante para uma comunidade, não viver sempre em sobressalto. Hoje, o fenômeno das ondas gigantes, as maiores do mundo, transformou Nazaré em um destino turístico em qualquer época do ano. Com a questão das ondas gigantes, quase que renasceu essa ligação numa outra vertente, mais turística, mais desportiva, mas que vai, no fundo, recordar aquela relação entre o mar e a terra, entre o mar e a Nazaré. Surfistas do mundo inteiro são atraídos pelo desafio de vencer ondas de até 20 metros de altura. A estação mais fria
é a mais propícia ao aparecimento delas, cuja explicação está na presença de cânions subterrâneos que estimulam essa formação. Como o fenômeno das ondas gigantes acontece exatamente nesse período do inverno, é também maior a segurança aqui para quem vem observar esse fenômeno. Agora há pouco mesmo nós tentamos nos aproximar para fazer o registro dessas ondas, mas há um impedimento. A viatura da Guarda Civil chegou rapidamente aqui. Não se pode passar desse ponto onde a bandeira vermelha está fixada, exatamente por causa do risco. E como há muitos turistas aqui na região, eles redobram a fiscalização. O movimento em torno do farol, o principal ponto de observação, também começa cedo. E rapidamente o local fica tomado de sotaques diferentes e lentes poderosas que captam os movimentos do mar. Mas além de promover esse espetáculo da natureza, o Mar de Nazaré e a geografia particular dos seus paredões de pedras também guardam lendas. Dom Fausto Robinho, que era um cavaleiro, passeava e reparou num veado e começou a rincorrê-lo. No momento em que repara que está próximo do precipício, reconhece que está em perigo e chama ajuda, auxílio de Nossa Senhora, invoca Nossa Senhora, Nossa Senhora valei-me. E neste momento, como conta a lenda, o cavalo ficou assim com as patas no ar. O cavaleiro cumpriu a promessa e assim nasceu o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Primeiro, construiu-se a capela minúscula, onde foram encontrados pergaminhos milenares. Depois, foi a vez do santuário, que é o segundo mais visitado de Portugal. A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré está para ser restaurada em Lisboa, mas nós tivemos acesso ao altar, onde normalmente essa imagem fica. E aqui existe uma foto original da imagem de Nossa Senhora. Ela ficou durante 468 anos perdida nas rochas e somente a partir de 1182 é que começou a receber as homenagens dos portugueses. Esse santuário é um dos mais importantes de Portugal até antes do nascimento, do surgir das aparições de Nossa Senhora de Fátima, porque era uma meta de tantos peregrinos e também os últimos reis que tivemos eram bastante católicos e tinham uma ligação com Nossa Senhora. De fato, esse santuário foi construído em 1377, construído em vários momentos, a ampliação também, porque no princípio não era assim, era muito mais pequeno, depois foi acrescentado. Aqui temos no santuário uma particularidade que temos azulejos holandeses. Aqui na entrada do santuário, na Capela Moro, podemos ver essas que representa várias cenas. Davi e Golias, depois São José, várias representações bíblicas. Aqui encontramos uma imagem rara em igrejas católicas, Nossa Senhora do Leite, em que a santa aparece amamentando o menino Jesus. O sítio de Nazaré oferece estrutura e serviços para os visitantes que transformam a rotina da pacata vila com um pouco mais de 10 mil habitantes, localizada no distrito de Leiria. Vocês são animadas, hein? É carnaval. Ah, carnaval, é isso mesmo. Aqui em Portugal, a devoção a Nossa Senhora de Nazaré encontra um paralelo no Brasil, em Belém do Pará, onde acontece o Círio de Nazaré. É importante dizer também, como dizíamos mesmo, que há uma candidatura por parte da Câmara que quer tornar essas manifestações e práticas de culto a Nossa Senhora patrimônio cultural imaterial da Unesco, em ligação com Belém do Pará. Aqui temos vários sírios, cerca de 17 sírios que vêm em peregrinação para poder agradecer a Nossa Senhora, essa devoção que já dura há muitos anos. Como também em Belém do Pará, esta grande devoção dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, com a pessoas que se juntam, cerca de 2,5 milhões de pessoas, que é a... Em outubro, no Círio de Nazaré,
Nazaré. Sim, então, exatamente. O Círio de Nazaré é a maior manifestação religiosa do mundo, onde junta 2,5 milhões de pessoas. Nazaré é um dos sítios mais importantes de Portugal, onde há uma passagem de pessoas impressionante. E é verdade, esta beleza desse santuário que fica mesmo à beira do oceano, que torna ainda mais fascinante, mais particular esta presença desse santuário. É isso. Agora, Nazaré, depois de Nazaré de Portugal, nossa próxima parada é Valença. A gente se vê então na próxima. Obrigada a você. Boa tarde, Ananias. Boa tarde, telespectadores da TV Meio Norte. Muito obrigado a você, Cíntia Lages, por trazer esse material tão rico para a gente aqui no Bicentenário da Independência.